Capítulo 2 Fé. Visualização do desejo e certeza da realização, o segundo passo em direção à riqueza. A fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo aposta da combinação, transformando-a em seu equivalente espiritual, que é então transmitido para a inteligência infinita, como no caso da prece. Entre as emoções positivas, as mais poderosas são a fé, o amor e o sexo. Quando as três se combinam, produzem o efeito de colorir a vibração do pensamento de maneira que chegue de imediato ao subconsciente, onde é transformada em seu equivalente espiritual, sendo essa a única forma de se obter uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são psíquicos, relacionados ao lado espiritual do homem. O sexo é puramente biológico e relacionado somente ao físico. A mistura ou combinação dessas três emoções abriu uma linha direta de comunicação entre a mente finita e pensante do homem e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente, empregando-se o princípio da autossugestão. Essa frase oferece uma boa explicação para a importância do princípio da autossugestão, na transmutação do desejo em seu equivalente material ou monetário. À guisa de ilustração, considere o propósito para o qual, supostamente, você está lendo esse livro. O objetivo imediato é, de certo, adquirir a habilidade de transformar o intangível impulso mental do desejo em sua contrapartida material, ou seja, dinheiro. Seguindo as instruções apresentadas nos capítulos sobre autossugestão e subconsciente, você pode convencer o seu subconsciente da sua certeza de que receberá aquilo que está pedindo. O subconsciente então agirá com base nessa crença, desenvolvendo-a em forma de fé, seguida de planos definidos para a realização do seu objetivo. É extremamente difícil descrever o método para desenvolver a fé. Quando ela ainda não existe, é quase tão difícil quanto descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu cores e não dispõe de qualquer elemento para estabelecer a comparação. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido pela vontade depois que você domina os 13 princípios, pois se desenvolve voluntariamente pela aplicação e pelo uso desses princípios. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao subconsciente. Talvez o significado fique mais claro a partir desta explicação de um famoso criminalista sobre como os homens se tornam criminosos. Quando, pela primeira vez, o indivíduo entra em contato com o crime, ele o abomina. Se mantém o contato por algum tempo, acostuma-se e o suporta. Se continua em contato por mais tempo, acaba por aceitá-lo, sendo dominado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então traduz em seu equivalente material por meio dos processos mais práticos disponíveis. Agora veja essa outra afirmativa. Todos os pensamentos combinados, a sentimentos e a fé, começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. As emoções ou a porção sentimental dos pensamentos são fatores que emprestam vitalidade e ação a esses pensamentos. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma ação maior do que qualquer um deles isoladamente. Não somente os impulsos mentais misturados à fé que podem atingir e influenciar o subconsciente, mas também os que foram mesclados a qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. A partir dessa afirmativa, você pode entender que o subconsciente dispõe da mesma agilidade para transformar em seu equivalente material tanto o impulso mental de natureza negativa ou destrutiva, quanto o impulso mental da natureza positiva ou construtiva. Deve-se a isso o fenômeno estranho que milhões de pessoas experimentam e que chamam de azar ou má sorte.
Existem milhões de indivíduos que se acreditam condenados à pobreza e ao fracasso por alguma estranha força sobre a qual creem não ter controle. São eles os criadores da própria infelicidade em razão dessa crença negativa que é captada pelo subconsciente e traduzida em seu equivalente material. Esse é o momento apropriado para reiterar que você pode transmitir ao seu subconsciente qualquer desejo que queira traduzir em seu equivalente material ou financeiro, mantendo-se num estado de expectativa ou crença de que essa transmutação realmente ocorrerá. A fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Não há nada que impeça você de enganar o seu subconsciente, dando-lhe instruções por meio da autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho. Para fazer com que esse estratagema pareça mais real, sempre que você conversar com o seu subconsciente, proceda exatamente como se já possuísse o bem material que deseja. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé, a certeza de que será obedecida, será por ele transformada em seu equivalente material pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis. Certamente você já possui material suficiente para estabelecer um ponto de partida para a experiência e a prática, por meio das quais poderá adquirir a capacidade de integrar a fé a qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição vem com o exercício, não basta ler as instruções. Sendo verdade que se pode virar criminoso pela associação com o crime, e esse é um fato conhecido, é igualmente verdadeira a ideia de ser possível desenvolver a fé pela sugestão intencional ao subconsciente. A mente acaba por absorver a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e saberá por que é essencial fazer das emoções positivas as forças dominantes da sua mente, eliminando as emoções negativas. A mente tomada por emoções positivas torna-se um abrigo favorável para o estado de espírito conhecido como fé. A fé pode, à vontade, transmitir ao subconsciente instruções que são aceitas e rapidamente postas em ação. A autossugestão pode induzir a fé. No decorrer dos tempos, os religiosos sempre aconselharam a humanidade a ter fé nisso ou naquilo, neste ou naquele dogma ou credo, mas não lograram dizer ao povo como conseguir. Não explicaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Em linguagem acessível, vamos ver tudo o que sabemos sobre o princípio pelo qual a fé pode ser criada ou desenvolvida. Tenha fé em você e fé no infinito. Antes de começar, vamos relembrar disto. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes em voz alta. Então vamos ler de novo? Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. Mais uma vez. Fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. Próxima frase. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, combinado à prece, abre um canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento por meio do qual as forças cósmicas da inteligência infinita podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Todas essas afirmativas podem ser provadas. A prova simples e facilmente demonstrável está ligada ao princípio da autossugestão. Vamos, pois, concentrar nossa atenção na autossugestão, em que consiste e o que é capaz de realizar. Sabe-se que todo indivíduo acaba acreditando no que repete para si mesmo, seja verdade ou mentira. Uma mentira repetida continuamente passa a ser aceita como verdade. Cada um é o que é por causa de seus pensamentos dominantes. Aqueles que recebem permissão de ocupar a mente.
os pensamentos que alguém deliberadamente coloca na própria mente, alimenta e combina a uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, ato ou feito seu. Preste atenção à importância desta verdade. Pensamentos combinados a quaisquer sentimentos ou emoções constituem uma força magnética que atrai pelas vibrações do éter outros pensamentos similares ou relacionados. Portanto, um pensamento magnetizado com emoção pode ser comparado à semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até transformar-se em milhões de incontáveis sementes da mesma espécie. O éter é uma imensa massa cósmica de eternas forças de vibração. Constitui-se tanto de vibrações destrutivas quanto de vibrações construtivas. Carrega sempre vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, miséria, bem como vibrações de prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Tão certo como carrega por meio do rádio o som de centenas de orquestrações musicais e centenas de vozes humanas, todas mantendo sua individualidade e suas formas de identificação. A mente humana atrai continuamente as vibrações existentes na imensidão do éter que sejam capazes de unir-se em harmonia àquelas que a dominam. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito guardado em nossa mente atrai das vibrações do éter um grande número de semelhantes. Adiciona a esses aparentados a própria força e cresce até tornar-se dominante, mestre motivador do indivíduo em cuja mente foi abrigado. Agora, voltemos ao ponto de partida. Vamos ver como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente. É muito simples, pela repetição. Aí está o porquê de pedirmos que você registre por escrito o seu maior propósito ou alvo principal definido, preservando-o na memória e repetindo-o em alto e bom som, dia após dia, até que as vibrações sonoras alcancem o seu subconsciente. Somos o que somos pelas vibrações dos pensamentos que escolhemos e registramos, por meio dos estímulos do nosso dia a dia. Decida-se a afastar as influências de ambiente infeliz e a manter a vida em ordem, examinando as suas vantagens e desvantagens mentais. Você descobrirá que a sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada e a timidez pode ser transformada em coragem, com a ajuda do princípio da autossugestão. Esse princípio pode ser aplicado de maneira bem simples. Basta escrever, memorizar e repetir os impulsos mentais positivos até que se tornem parte do equipamento operacional do seu subconsciente. A fórmula da autoconfiança. Primeiro, sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo, aqui e agora, começar a agir imediatamente. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Terceiro, sei que, pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo, até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Quinto, percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar a menos que seja construído sobre verdade e justiça.
Assim, não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do meu desejo de servi-los. Eliminarei hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo, cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, pois acreditarei neles e em mim. Assinarei meu nome nesta fórmula como garantia de preservá-la na memória de lê-la em voz alta uma vez por dia, com fé plena de que, gradualmente, influenciarei meus pensamentos e minhas ações de maneira a tornar-me uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante. Por trás dessa fórmula há uma lei da natureza, ainda não explicada, que sempre confundiu os cientistas. Os psicólogos a chamaram de autossugestão e assim ficou. Pouco importa o nome dado a essa lei, o importante é que ela funciona, para a glória e o sucesso da humanidade, desde que usada construtivamente. Por outro lado, se usada destrutivamente, funciona com a mesma eficácia. Nessa afirmação pode ser encontrada uma verdade muito importante. Aqueles que sucumbem à derrota e acabam a vida na pobreza, na miséria e no sofrimento, aplicaram negativamente o princípio da autossugestão. A causa está no fato de que todo impulso mental tem a tendência de tomar a forma de seu equivalente material. O subconsciente, entre parênteses, laboratório químico no qual todo impulso mental é combinado e preparado para transformar-se em realidade física, fecha parênteses, não faz distinção entre impulsos mentais construtivos e destrutivos. Ele funciona a partir do material com o qual é alimentado, por meio dos nossos impulsos mentais. O subconsciente transforma tão prontamente em realidade um pensamento provocado pelo medo, quanto o outro gerado pela coragem ou pela fé. Os anais da medicina são ricos em ilustrações de casos de suicídio por sugestão. Uma sugestão negativa, assim como qualquer outro meio letal, pode levar à morte. Em uma cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, um bancário chamado Joseph Grant tomou emprestada uma grande soma de dinheiro do banco sem o conhecimento dos diretores e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor foi verificar as contas. Grant deixou o banco, tomou um quarto num hotel local e, quando o acharam 3 dias depois, estava deitado na cama, lamentando-se e gemendo repetidamente sem parar. Meu Deus, isso vai me matar. Não posso suportar essa desgraça. Em pouco tempo estava morto. Os médicos diagnosticaram o caso como suicídio mental. Quando usada construtivamente, a eletricidade faz girar as engrenagens da usina, prestando bons serviços. Se mal empregada, pode extinguir a vida. Com a lei da autossugestão acontece o mesmo. Conforme o entendimento e a aplicação pode levar à paz e à prosperidade, ou em direção ao vale da miséria, do fracasso e da morte. Se você encher a mente de medo e duvidar da capacidade de utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará esse espírito de descrédito, adotando-o como padrão que o subconsciente transformará em seu equivalente material. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Assim como o vento leva uma embarcação para o leste e outra para o oeste, a lei da autossugestão pode fazer você progredir ou regredir conforme a disposição das velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual é possível alcançar níveis de realização surpreendentes, é bem descrita nesses versos. Se pensa que é um derrotado, você estará. Se pensa que não tem coragem, você não terá. Se gosta de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que não vencerá. Se pensa que vai perder, você está perdido. Porque, pelo que se vê, o sucesso começa com a vontade. Tudo depende do estado de espírito. Se pensa ser inferior, você é. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si para ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido. Mais cedo ou mais tarde, vencerá aquele que pensa que pode.
Observe as palavras em destaque e vai captar exatamente o que o poeta quis dizer. Em algum lugar dentro de você, talvez nas células do seu cérebro, repousa adormecida a semente da realização que, se estimulada e ativada, é capaz de levá-lo a alturas inimagináveis. Assim como o virtuoso consegue extrair os mais belos sons das cordas de um violino, você pode fazer o gênio que dorme em seu cérebro despertar e apontar-lhe o caminho do sucesso. Até completar 40 anos, Abraham Lincoln foi um fracasso em tudo o que tentou. Foi um João Ninguém. Até que uma experiência extraordinária ocorreu em sua vida, estimulando o gênio que trazia adormecido no coração e no cérebro e dando ao mundo um grande homem. Essa experiência misturou-se com emoções de tristeza e amor, chegando até ele por intermédio de Anne Rutledge, a única mulher que realmente amou. É fato notório que a emoção do amor é parente próxima do estado de espírito que chamamos de fé. Porque o amor quase chega a transformar impulsos mentais em seus equivalentes espirituais. Durante o trabalho de pesquisa para este livro, com a análise das vidas e dos feitos de centenas de indivíduos que alcançaram realizações extraordinárias, ficou claro que, por trás de quase todos eles, havia o amor de uma mulher. A emoção do amor cria no coração e no cérebro humanos um campo favorável de atração magnética que causa um afluxo das mais elevadas e melhores vibrações em suspensão no espaço. Se deseja comprovar o poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista vem o Nazareno. O cristianismo é a maior força a influenciar a mente dos homens. A base do cristianismo é a fé. Não importa quantos possam ter deturpado ou interpretado equivocadamente o significado dessa grande força, tampouco quantos dogmas e crenças que não refletem sua doutrina tenham sido criados em seu nome. A essência dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretados como milagres, era nada mais, nada menos que fé. Se existe o fenômeno chamado milagre, ele é produto desse estado de espírito chamado fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se dizem cristãos não compreendem nem praticam a fé. Vamos considerar o poder da fé exercido por um homem conhecido em todo o mundo civilizado, Mahatma Gandhi da Índia. Nesse homem, o mundo tem um dos mais incríveis exemplos de possibilidades da fé. Gandhi foi mais poderoso do que qualquer outro homem vivo de seu tempo, e isso sem contar em qualquer das armas que habitualmente acompanham o exército do poder. Tais como navios de guerra, soldados ou material bélico, Gandhi não possuía dinheiro, nem casa, nem roupas, mas tinha poder. Como isso era possível? Gandhi conquistou o poder com base em sua compreensão do princípio da fé e em sua habilidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou pela influência da fé o que mais forte poderio militar não conseguiu, jamais conseguirá fazer com os seus soldados e seu equipamento militar. Ele realizou o feito extraordinário de convencer 200 milhões de mentes a se unirem e agirem em harmonia como se fossem uma só. Que outra força sobre a face da terra, a não ser a fé, conseguiria tanto? Chegará o dia em que empregados e empregadores descobrirão as possibilidades da fé. Esse dia está nascendo. O mundo inteiro tem tido a oportunidade de testemunhar o que a falta de fé pode causar à economia. Certamente, a civilização produziu um número suficiente de seres humanos inteligentes para fazerem uso da grande lição que a desaceleração da economia ensinou ao mundo. Nesse período, o mundo teve inúmeras provas de que o medo amplamente disseminado paralisa as engrenagens de indústrias e empresas. Dessa experiência, surgiram líderes nos meios empresarial e industrial que se beneficiarão do exemplo que Gandhi nos legou.
aplicando aos negócios a mesma tática que ele utilizou para reunir o maior número de seguidores que o mundo já viu. Esses líderes brotarão entre os trabalhadores anônimos das usinas siderúrgicas, das minas de carvão, das fábricas de automóveis, em cidades grandes e pequenas. O mundo dos negócios vai mudar, não tenho dúvida. Os métodos do passado, baseados na combinação econômica de força e medo, serão substituídos por melhores princípios de fé e cooperação. Trabalhadores receberão mais do que salários. Aqueles que sustentam a empresa participarão dos lucros. Mas, primeiro, precisam ser mais dedicados e parar com os conflitos e disputas. Precisam conquistar o direito à participação nos lucros. Além do mais, e isso é o mais importante de tudo, os líderes serão indivíduos capazes de compreender e aplicar os princípios de Gandhi. Somente assim conseguirão despertar em seus seguidores o espírito de completa cooperação que constitui o poder em sua forma mais elevada e duradoura. Esta estupenda era tecnológica em que vivemos e da qual estamos apenas emergindo, tomou a alma dos homens. Os líderes tratam os funcionários como peças de engrenagem, foram forçados a isso como resultado de negociações, segundo as quais os empregados recebem sem dar, o que prejudica todos os envolvidos. A palavra de ordem no futuro será alegria e felicidade para o ser humano. E quando esse estado de espírito for atingido, os resultados serão muito melhores do que aqueles do tempo em que o empregado não conseguia combinar fé, interesses pessoais e trabalho. Devido à necessidade de fé e cooperação na administração de empresas e indústrias, será interessante e proveitoso analisarmos um evento que possibilita a perfeita compreensão do método pelo qual industriais e empresários acumularam grandes fortunas: dar antes de tentar receber. O evento escolhido como exemplo data de 1900, quando a Corporação dos Estados Unidos foi formada. Ao ler a história, guarde estes fatos fundamentais e compreenderá como as ideias se converteram em enormes fortunas. Primeiro, a enorme corporação dos Estados Unidos nasceu na mente de Charles Schwab, sob a forma de uma ideia criada em sua imaginação. Segundo, ele acrescentou fé à ideia. Terceiro, formulou um plano para transformar a ideia em realidade material e financeira. Quarto, colocou o plano em ação com o famoso discurso no University Club. Quinto, aplicou o plano com persistência, levando-o adiante, com base em uma decisão firme até concretizá-lo. Sexto, seu desejo ardente preparou o caminho para o sucesso. Se você faz parte daqueles que se perguntam como as grandes fortunas foram acumuladas, a história da criação da Corporação dos Estados Unidos tem muito a contar. Se ainda duvida de que as pessoas possam pensar e enriquecer, poderá ver claramente nessa história a aplicação de grande parte dos 13 princípios descritos nesse livro. Essa surpreendente descrição do poder de uma ideia foi relatada em cores vivas por John Lowney em New York Telegram, que gentilmente permitiu a reprodução da matéria.